E o inferno, sabendo disso, o primeiro lugar que ele ataca é a tua mente. Aconteceu uma situação, ele já começa a lançar, não vai dar certo, acabou, isso daí não vai para frente, papapá, e tua mente, ai meu Deus do céu, olha como é que você fica, porque ele já está atacando tua mente com pensamentos, é lá, o quartel-general, tá? Então, baseado nesse texto aqui de Provérbios 4:23, que diz assim: tenha cuidado com o que você, pois a sua vida é dirigida pelos seus, é a Bíblia, isso aqui é a Bíblia falando contigo, a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então eu tenho falado, ninguém terá uma vida positiva se tiver uma mente negativa, ninguém terá uma vida saudável se tiver uma mente doente, ninguém terá uma vida alegre se tiver uma mente depressiva, desanimada. A maneira que você pensa é a maneira que consequentemente você irá viver. Então a mente é líder, a mente é precursora de todas as ações. A mente é o psique, essa palavra no original é o psique, a palavra no grego que é o psique, de onde vem as palavras psicologia, psiquiatria, psicanálise. Tudo isso trata da mente, do homem interior, do ser interior. Isso envolve vontade, sentimentos e pensamentos. Tudo isso está dentro do psique. Você é espírito, alma e corpo. Alma, mente, psique. É lá que está o problema. Doenças psicossomáticas. O que é isso, pastor? Doenças da mente, do psique, que acaba desencadeando aonde? No corpo. Esse é o mal do século. Doença da mente, o mal do século. A pessoa ela é tomada de uma depressão, ela não tem mais apetite, ela não tem mais vontade de ir na rua, ela só quer ficar deitada, ela só quer dormir, nada tem graça mais para ela, por quê? Está num processo depressivo. Mas como que isso começou, Guilherme? Eu te respondo, com a maneira de pensar errada. Tudo começa com pensamentos errados. Eu penso errado hoje, eu penso errado amanhã, eu penso errado sobre a situação que eu estou vivendo, eu penso errado sobre o meu marido, eu penso errado sobre a minha esposa, eu penso errado sobre o meu trabalho, eu penso errado sobre a minha saúde, eu penso errado sobre as minhas finanças, aquilo vai sugando a minha energia, porque é assim mesmo, pensamento que gera sentimento. Você recebe uma notícia, ficou alegre. Por quê? Porque um pensamento gerou um sentimento de alegria. Você recebe uma notícia, ficou triste. Por que ficou triste? Porque você recebeu uma informação que gerou um pensamento de tristeza e gerou tristeza. Um pensamento de alegria nunca vai gerar tristeza. Um pensamento de tristeza nunca vai... Quem está entendendo o que eu estou falando, gente? Por isso a importância de eu e você cuidarmos da nossa maneira de pensar. Aí de repente você fala assim para mim: pô Luiz, mas eu não sabia que eu tinha poder de controlar meu pensamento. Tem. Você não só pode, mas você deve, escute, você deve escolher os pensamentos que permanecem na tua mente. Você pode até, olha só o que eu estou falando, isso aqui já estou te abençoando pra caramba com essa palavra. Você pode não escolher os pensamentos que vêm, não tem como. Muitas vezes a gente pensa no que não quer pensar, sim ou não? Quando a gente vê, o pensamento veio, sim ou não? É assim mesmo, mas ele permanecer é a escolha tua. A partir do momento que você identificou um pensamento que você não quer pensar, você manda ele embora e pensa em outra coisa, porque a nossa mente não trabalha com delete. Se você tentar só apagar, ele vai voltar. Nossa mente trabalha com substituição. Se você não quer pensar em algo, você tem que botar alguma coisa no lugar. Por isso que está escrito, Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tua mente tem que estar ocupada com pensamentos que produzem vida, porque tem pensamentos que produzem morte. Comece a investigar o dia que você, vou te dar uma dica, comece a investigar o dia que você estiver se sentindo meio angustiado, meio triste, meio para baixo, aquele negócio, comece a investigar o que você está pensando. Faz um inventário do teu... Por que eu estou assim? Estou assim porque eu estou pensando nisso.
estou com medo disso, estou pensando no desdobramento dessa situação, estou achando que isso, pô, é isso que está me gerando angústia. Então começa a mudar teu pensamento. Quer saber? Eu sou filho de Deus, Deus está cuidando de mim, essa situação vai contribuir para o meu bem, vai dar tudo certo. Eu vou dizer, cara, tu vai ver que teu sentimento vai mudar na hora. Quem está entendendo o que eu estou falando? É desse jeito. Então preste atenção, a maneira que eu vivo é o quê? Consequência da maneira que eu penso. Todos nós vivemos por uma mentalidade estabelecida. Com quem você aprendeu, não importa. A questão é a mentalidade que você tem, a mentalidade. Por exemplo, por que alguém age assim em relação a dinheiro? Não, porque eu tenho que guardar, porque eu não posso gastar, porque isso e aquilo, porque eu estou tal. Por que age assim? Porque tem uma mentalidade assim em relação a dinheiro. Quanto mais eu guardo, mais eu tenho, eu não posso dar nada a ninguém, eu não posso tal, eu não posso porque eu tenho que. É uma maneira de pensar. É uma mentalidade. Quando na verdade a Bíblia diz que é mais feliz quem dá do que quem recebe. Olha a mentalidade do céu. Ou seja, quanto mais eu dou, mais eu recebo. Não me pergunte como, mas o céu é assim. É sobrenatural. Quando você tem um coração generoso, você recebe de volta. Não me pergunte. Você tem que praticar e experimentar. Não é me perguntar. Pratica, experimenta, depois me conta. A mesma coisa em relação a casamento. Sempre estou falando isso aqui, os mesmos exemplos, né? Porque são assim que as pessoas, não, os anos vão passando, a relação vai esfriando, vai ficando pior. Não, lá em casa não esfria não, lá em casa o negócio está quente. Meu irmão. O ano passa, o negócio está ficando melhor, gente. Eu não troco, porque é o que a Bíblia diz. O que você está pensando a respeito da tua casa? Quer ver outro pensamento que tem no mundo? Já cheguei na casa do isenta. Agora já vai começar a isite, artrite, não sei mais o que lá. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, na velhice darão frutos. Cara, eu vou envelhecer com saúde, você também. Cuidado com as suas declarações, não, porque já sabe, né? A idade vai chegando, né? São declarações que você dá, sem perceber. A idade chega para todo mundo. Antigamente minha mãe tinha uma brincadeira que ela falava, quando eu dava uma zoada nela de alguma coisa, Gisélia, tá não sei o que, ela falava assim, onde eu achei, deixei para muita gente. Falava assim, para mim que não deixou, que eu não vou pegar esse negócio não. Ela falava isso, mas era uma brincadeira que a gente tinha, porque era uma mentalidade que a gente tinha. Você entende? Agora não, agora existe uma troca, gente. O que Deus pensa? A mentalidade de Deus é o que vale, ainda que contrarie o que você pensa. Às vezes Deus vai falar algo que vai contrariar o que você pensa, mas é melhor ficar com o pensamento de Deus, porque vai te abençoar. A Bíblia é o pensamento de Deus. Então, entre a Bíblia e o que você pensa, fica com a Bíblia, é melhor para você. É melhor para você, porque o pensamento de Deus vai te abençoar. Aí a gente não sabe, escuta, meu Deus, Espírito Santo, já saí de novo, Giovanni, pela tangente, já não consigo passar os slides. Aí depois a gente não sabe por que a gente colhe algum tipo de resultado na vida. Esse é o problema da mentalidade, que a mentalidade vai levar você, Diogo, a tomar algumas atitudes, ter alguns comportamentos, que na verdade você está plantando. Você está plantando com base numa mentalidade que você tem, e você colherá. Então, se eu não estou feliz, se eu não estou satisfeito com os resultados que eu estou colhendo da vida, eu preciso pensar no que eu estou plantando, e para pensar ou mudar o que eu estou plantando, eu preciso considerar o que eu estou pensando. Gente, isso é mais sério do que você imagina. Porque no nosso dia a dia nós estamos toda hora fazendo escolha e tomando decisões, sejam elas pequenas ou grandes. Mas a tua vida, ontem foi falado isso lá pelo pastor Marcelo, a nossa vida é construída por pequenas escolhas diárias.
Por que você está onde você está? Porque você fez uma escolha. Por que você se formou em tal faculdade ou você tem tal profissão? Porque você fez uma escolha. Por que você então escolheu uma profissão, trabalhar nesse ramo? Porque um dia você fez uma escolha e todo dia você faz uma escolha de continuar e tal, então vai dando resultado na tua vida. Por que você recebe um salário no final do mês? Porque todo dia você toma a decisão de levantar da cama e ir trabalhar. Pequenas decisões construindo a nossa vida. Uma decisão que eu tomei um dia que mudou minha vida, entreguei minha vida a Jesus. Era um cara perdido, frustrado, apagado, sabe? Mentiroso. Se tem alguém aqui dentro pior do que eu era, não sei. Porque isso é quem eu era. Infiel. Mas um dia eu ouvi essa palavra. Eu entendi, cara, ele morreu por mim. Eu tive um encontro com Jesus, irmão. Eu tive um encontro com Ele. E Ele mudou a minha vida. Eu poderia já nem mais estar aqui nessa terra, do jeito que eu vivia. Poderia não ter construído família, poderia não ter construído nada, mas Jesus me resgatou. Entreguei minha vida para Ele sem saber muito o que estava fazendo, mas alguma coisa assim, cara, é isso e tal, me entreguei. E essa decisão que eu tomei um dia transformou completamente a minha vida. Porque de lá para cá, todo dia eu venho tomando decisões, escolhendo Jesus. Não tem para fazer isso ou isso, não, cara, isso aqui não é para mim, eu quero aqui. Não, e tenho, vamos aqui, não sei o que, papapá, não, cara, isso aí não é legal, não quero isso, eu quero aqui. Quem escolhe Jesus nunca ficará decepcionado. Ele é o Rei da Glória. Então são escolhas, a maneira que eu vivo e as escolhas, essa é a importância. Eu queria que você entendesse isso, cara. Essa é a importância da mentalidade, Cristina, porque é na mente que você toma a decisão. Então se você não tiver uma mentalidade bem sadia, você vai tomar decisões erradas. Sem saber, você vai achar que está fazendo boa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então é isso. Uma mente saudável, uma mente saudável é a chave para uma vida saudável. E uma mente saudável é uma mente renovada na palavra de Deus. E aí, no meio disso tudo, a gente veio falando várias coisas, né? O que é a renovação da mente na palavra de Deus? Nada mais é do que você substituir os teus padrões de pensamento pelo que a palavra de Deus diz. Isso acontece à medida que você vai lendo, estudando a palavra, você vai tomando conhecimento do padrão de Deus. Isso é errado, eu não sabia que era errado, todo mundo fazia, eu achava que era certo, agora eu sei que é errado. Isso aqui não é legal também. Se alguém me ferir, eu tenho que perdoar. Então não posso falar mal do meu irmão por trás. Então fofoca é pecado. Então é isso. Então não posso isso. Então isso vai substituindo. À medida que você vai tendo um encontro com Cristo, com a palavra, a tua maneira de pensar vai sendo trocada. Você vai largando a tua maneira de pensar antiga e vai abraçando a palavra de Deus como mentalidade. E se a palavra de Deus é a tua mentalidade, como que você vai agir? Vou repetir a pergunta que tu está dormindo. Se a palavra de Deus é a tua mentalidade, como você vai agir? Conforme a palavra. Conforme a palavra. Então não é assim, escute, tem muita gente lutando para mudar comportamento. Não lute para tentar mudar teu comportamento, porque você não consegue. Você tem que lutar para se encher da palavra. Troca o foco. Não, porque eu quero ser mais assim. Não, você não tem que querer ser mais nada. Você tem que querer ser mais cheio da verdade para que ela mude a tua mentalidade, para que mude o teu comportamento. Mudança começa de dentro para fora.
Não adianta se eu entrei para a igreja, agora eu não boto mais tal roupa, agora eu não falo mais tal palavra, agora o meu linguajar é o evangeliquez. E aí, varão, a paz de Cristo, profeta, e aí, homem de Deus, e tal. Fala igual crente, mas a mentalidade do lado de dentro não mudou. Não adianta mudar a roupa, mudar a linguagem, tem que mudar de dentro para fora. Mudar de dentro para fora. Cara, esse tipo de vida que eu estou levando não está legal. Estou afastado de Deus. Tem que mudar isso, eu quero me entregar. Então, começou a mudança. Maravilha, começou. Então, vai devagar. Vai devagar e ele vai te mudando. Daqui a pouco, você mesmo vai estar olhando para algumas maneiras que você vive e tal. Você mesmo vai querer mudar, não vai ser ninguém. Aqui eu falo para a igreja, para o pessoal aqui, cara, não fica olhando para as pessoas, querendo julgar ou querer impor, porque a gente não faz o trabalho do Espírito Santo. Deixa cada um viver a sua transformação pessoal. Ah, porque um dia eu também era cego e não gostava de ninguém. É assim ou não é? Cada um está na sua jornada. Então, ao longo disso, a gente falou sobre o que é renovação da mente, né? A gente falou a importância da renovação da mente. Eu quero só relembrar algumas frases. Sem renovação da mente, não há verdadeira transformação, gente. Acabei de falar, transformação é de dentro. Sem renovação da mente, não acessamos a boa, agradável e... Isso está lá em Romanos 12, 2. Foi tudo que a gente falou. Lembre, sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós também falamos sobre o que é renovação da mente, e a gente chegou a essa conclusão, acabei de te falar. Renovar a mente é substituir pensamentos antigos pelo pensamento de Deus, que é a sua. Então a renovação da mente só é possível, a gente fechou na semana passada com esse slide aqui. A renovação da mente só é possível mediante uma decisão nossa de nos envolvermos cada vez mais com a palavra de Deus e com o... Então, baseado nisso daí, gente, eu quero entrar hoje, eu vou falar mais 10 minutos só, porque de qualquer maneira não vai dar para terminar, né? Tem muita coisa para falar sobre esse tema que eu vou iniciar hoje. Eu quero falar sobre isso aqui, ó. A palavra, é isso mesmo, porque não é exatamente assim, somente a palavra, porque você pode, a renovação da mente, então tem que ler a Bíblia, tá, ler a Bíblia muita gente lê, então não é bem assim você pegar e sair lendo a Bíblia e tal, tem uma maneira correta, e uma maneira própria, e tem uma química que existe na interação entre a palavra de Deus e o Espírito Santo. O Espírito Santo e a palavra se completam. É uma reação explosiva. Quando você tem a palavra, o Espírito, bum, explode uma revelação. Quem está entendendo o que eu estou falando? A palavra de Deus e o Espírito Santo são uma química poderosa. Os dois, escute isso. Esses 10 minutos que eu vou falar vai ser só a introdução. Os dois é o arroz e o feijão. Depende um do outro. Tá? Então, a palavra depende do Espírito, para que ela se torne revelada e realmente faça diferença. Porque sem a revelação, ela é só letra. E está escrito que a letra mata. E muita gente acha que a letra mata. Há muito tempo atrás eu ouvia na igreja que você não podia estudar muito. Cuidado, hein? Está fazendo muito seminário, está não sei o que, a letra mata. Falei, quanta ignorância, gente. O que ele está dizendo que a letra mata é que se você pegar essa palavra sem a revelação do Espírito Santo, você não vai chegar. Porque a palavra de Deus não é de interpretação humana. A palavra de Deus não é um livro de interpretação de texto com cérebro. A palavra de Deus é um livro de revelação. A palavra de Deus é um livro que quando você ler, o autor está presente para te explicar. Então, a palavra depende do Espírito e o Espírito depende da palavra. Se o Espírito Santo também não tem o conteúdo da palavra para te explicar, Rose, ele vai ficar impedido. Se você não conhece a palavra, o Espírito Santo vai revelar o quê?
Então, esse trabalho deve ser conjunto, Daiane, está entendendo? A leitura da Bíblia e a comunhão com o Espírito Santo devem andar juntos. Você lendo a Bíblia, você está dando matéria-prima, conteúdo para o Espírito Santo trabalhar, e você tendo comunhão com o Espírito Santo, você está dando inspiração para a palavra que você está lendo. Certa vez perguntaram para um dos maiores evangelistas do último século, chamado Billy Graham. Quem já ouviu falar? Perguntaram para ele assim: Billy Graham, qual é a prática mais importante para a vida do cristão? A leitura da Bíblia ou a oração? Essa foi a pergunta que fizeram para ele. O que é mais importante na vida de um cristão? Ler a Bíblia ou orar? A resposta dele: qual é a asa mais importante de um pássaro? A direita ou a esquerda? Se perder uma das duas, voa. Então a oração e a leitura da palavra dependem um do outro para que você possa voar na presença de Deus. Por isso muita gente pega a Bíblia, não estou entendendo nada. Calma, já pediu ajuda ao Espírito Santo, já bateu um papo com ele, bate um papo de 5 minutos com ele. Espírito Santo, eu vou abrir agora a palavra de Deus, me ajuda, me ensina, me explica. E é claro, gente, tem várias ferramentas, hoje em dia tem várias versões diferentes da Bíblia, a internet está aí para você consultar e tal, mas cara, o Espírito Santo é o nosso mestre por excelência. Quem está entendendo, gente? Então não vai adiantar eu ser um leitor da Bíblia. Eu gosto muito de ler a Bíblia, que eu gosto de ler a Bíblia, se eu não mantenho uma vida ativa de comunhão com o Espírito Santo. Não vai ter renovação da mente, Guilherme. Assim como também não vai adiantar eu ser um homem de muita oração, muita comunhão com o Espírito Santo, mas eu não pego na Bíblia para ler. Também não haverá renovação da mente. Quem está entendendo isso, gente? Não haverá revelação e, consequentemente, não haverá renovação da mente. Tá bom? Então preste atenção. Cultivar a vida do Espírito Santo em mim, mediante a oração, e manter uma relação bem próxima com a palavra de Deus, é a fórmula para uma vida cristã explosiva. Manter ativa uma vida de oração e comunhão com o Espírito Santo. Eu sei que tu habita em mim. Bom dia, ó, acorda, abriu o olho, bom dia, Espírito Santo. Espírito Santo, vamos trabalhar comigo. Cara, é a tua prática. Espírito Santo, eu sei que tu está aqui do meu lado. O Espírito Santo habita em você, querido. É o que está escrito, nós somos casa, templo do Espírito Santo, amém? Então, sem o Espírito Santo, essa palavra ela fica só letra, ela não se torna. Então os dois são dependentes. Então não adianta, eu quero renovar a mente, estou lendo a Bíblia, tá, mas você está tendo aulas com o Espírito Santo? A pessoa do Espírito Santo, presta atenção, a gente tem uma série aqui na igreja que nós fizemos, uma série de quarta-feira, Espírito Santo, poder disponível e indispensável. Espírito Santo está presente, ele habita em nós. Está escrito assim: quando você entrega a sua vida a Jesus, você recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quando você toma essa decisão, o Espírito Santo de Deus, ele vem habitar no teu interior. O apóstolo Paulo escreveu isso para a igreja que estava lá em Corinto, falou: vocês não sabem que o corpo de vocês é templo, ou seja, a casa do Espírito Santo, e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Essa é a obra mais poderosa de Deus, gente. Pela fé, você entregar sua vida a Jesus e receber a habitação do Espírito Santo. É Ele que vai te ajudar a ser transformado, é Ele que vai aperfeiçoar a tua fé, é Ele que vai aperfeiçoar a tua leitura, é Ele que vai te transformar, não é você. Você não tem poder para transformar a tua vida, mas o Espírito Santo que habita em você, se você se relaciona com Ele, Ele te transforma. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então eu vou fechar com esse verso aqui, porque hoje eu não quero ir muito longo não. Quero fazer cada vez mais curto isso, porque a gente tem domingo que vem para continuar, amém, queridos? Então tem que ser, eu quero ser cada vez mais curto, terminar o culto um pouco antes, tá? Então vamos lá. Quero só ler esse texto aqui para vocês de 2 Timóteo. Está falando de quê? Está falando da Bíblia. Então toda a Escritura é o quê? Inspirada por... e é útil para o...
ensino e para a educação na justiça. Que lindo, né? Daí Deus poder deixar registrado na própria palavra, dizendo assim, olha só, toda a Bíblia, escute, toda, não é uma parte que eu gosto, não é aquela parte assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, essa parte é inspirada por Deus, mas aquela parte que fala assim, se teu irmão pecar contra ti, perdoa 70 vezes 7, também é inspirado. Aquela parte que fala assim, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás a espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que hoje na escuridão, nem mortandade que assole meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso é inspirado por Deus, aleluia, a gente dá pulo, glória a Deus. Mas aquela parte que diz assim, ó, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que vocês sejam filhos do vosso Pai que está no céu. Também é inspirado. Porque a nossa tendência é querer selecionar as partes da Bíblia que são gostosas, mas as partes que pedem um posicionamento nosso, a gente, aí não dá, gente. Então toda a escritura é inspirada por Deus. Então presta atenção, deixa eu te explicar, eu vou fechar com essa explicação. Essa palavra inspirada no grego original é a palavra theopneustos. Theo no grego significa Deus. Theos no grego significa Deus. Pneustos significa sopro. Então o que ele está dizendo, toda a Bíblia tem o sopro de Deus. Aí agora eu quero te levar lá para Gênesis 1. Lembra quando Deus criou o homem e formou do pó da terra? A Bíblia diz que ele fez o quê? Soprou em suas narinas. Lá também é theopneustos. Então Deus soprou o espírito dele no homem lá no Gênesis quando fez ser vivente. Só que o homem perdeu isso quando pecou. Só que na cruz Jesus restaurou isso. Então presta atenção. O mesmo sopro de Deus que inspira a palavra habita em você. O mesmo Espírito que inspirou os homens de Deus a escreverem, ele habita também na tua vida. Então é como se eu dissesse assim, ó, a palavra de Deus, ela tem um espírito, um sopro. Sabe quando você fala assim, não estou pegando o espírito da coisa. Sabe quando a gente fala assim, o espírito da coisa? Não peguei o espírito da coisa. É como se você tivesse assim, não peguei o cerne da questão, não peguei, não é assim que a gente fala? Então, a palavra de Deus, ela tem um espírito, ela tem algo nela que você só vai pegar com a ajuda do Espírito Santo. Ela tem um sopro, e essa palavra, no poder do Espírito Santo, na tua vida, é que vai transformar a tua vida. É quando você lê a palavra na força do Espírito Santo, que ela se torna uma explosão. Meu Deus, é isso que eu quero para a minha vida. Foi o que aconteceu comigo, gente. Minha vida foi transformada, e a tua também. Quem está entendendo isso, gente? Então eu vou fechar com essa frase: a palavra de Deus tem um espírito que dá o quê? Vida a ela. A palavra de Deus não é algo morto. A palavra de Deus é viva, ela é vida, porque ela se renova todo dia. Você lê hoje, é de um jeito, você lê amanhã, caramba, parece que eu nunca li. Você lê depois, meu Deus, por quê? Porque tem um espírito vivo que se revela, tem um ser vivo. A palavra de Deus é um ser vivo. A Bíblia não é um livro de história, a Bíblia é Deus falando comigo. A Bíblia é Deus falando comigo. Amém, queridos?
Então que você possa receber essa palavra nessa manhã. Semana que vem eu vou dar continuidade, mas que você possa levar isso. Tua vida depende disso, queridos. Cristão, lê a Bíblia, comunhão com o Espírito Santo não tem como dar errado. Porque Ele mesmo vai te revelar as verdades, e muitas vezes Ele vai te revelar coisas que você precisa mudar em você mesmo. É o que acontece comigo. Tem até uma frase que brincam por aí, né? Eu li a Bíblia e encontrei muitos erros, todos eles em mim. Porque o que tem de gente que também gosta de ler a Bíblia para encontrar erro nos outros, eu vou te falar, hein? Mas escute, quando algo da palavra de Deus falar com você, está falando com você. A primeira pessoa que Ele quer corrigir quando fala contigo é você. E vai corrigir mesmo, porque eu tenho uma maneira de pensar muito humana ainda, e você também. Então, se a palavra de Deus não me confronta, ela não me transforma. Então muitas vezes ela vai te confrontar mesmo num comportamento que você está tendo. Não fica ofendido com a palavra não. Seja humilde, se entregue aí e fale: realmente, Senhor, eu estou errado, me ajuda a mudar. Você vai ver a transformação. Amém? Fique de pé, vamos adorar a Deus.